Nós vamos ter que desenhar esse diagrama interessante aqui, ó. E não deu para copiar para vocês. Mas aqui vocês vão ver, estão todas as conexões e os pontos e como os espaciais realizam uma espécie do diagrama de poder numa pessoa. Isto é, o 3x4 sutil da energética de uma pessoa. Né? Vocês vão ver, eu vou desenhar lá no intervalo, vocês vão fazer um intervalo, nós vamos desenhar com calma e discutir isso aqui. Vocês já veem mesmo daí, a câmera deve estar pegando, vocês veem que, olha, 1 ponto, 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7. Com esses símbolos característicos e essas posições dentro dessa estrutura aqui. Né? Aqui estão exatamente os nossos chamados 7 chakras, ou 7 canais de manifestação. Vocês vão ver que aqui no centro, que corresponde ao cardíaco, é onde está a consciência. Vocês vão se surpreender também, que olha só, lá no básico, né, no 1, aqui no meião, no 1, no fim do 1, é onde está a visão, a vigília, a ação, a mente. É muito doido, né? É ayurvédico esse conhecimento, né? Igualzinho deles. Agora, olha os dois satélites, os dois pontinhos que estão aqui do lado. De um lado o medo e aqui do lado a culpa. Né? O medo está na perna direita, a culpa na perna esquerda. Esse diagrama é super interessante. Vocês vão ver essa linha daqui, por exemplo, ó, que tem setas. São as linhas através das quais nós fazemos parte das chamadas redes mentais. A cultura, os hábitos, os costumes. Aquilo que eu falei aqui, ó, os abjurantes. Eles nos conectam por aqui. Eles pegam esse ponto aqui, ligado à reprodução, o ponto aqui central, que é a mente difusa ou mente coletiva, e esse ponto daqui, que é de relacionamentos. Essa linha aqui está dentro dos abjurantes. Quer dizer, relacionamentos, reprodução e a mente difusa, chamada consciência coletiva, é abjurância, é que está fortemente impregnado os valores culturais, as verdades estabelecidas e dominantes que o sistema cobra. Nós vamos ver, por exemplo, 2 pontos aqui, conectados com a consciência propriamente dita, mas 2 pontos laterais, também conectados com a mente difusa, e também conectados com esses 2 pontos aqui, que está na linha existencial do ser, que nós vamos ver depois, vocês. Aqui tem um ponto que é o processador de inteligência, a inteligência mesmo, intelectiva, também chamada antigamente na alquimia do calculador. Né? O homem que calcula, conhece aquela história? É aqui que está o homem que calcula. E desse lado aqui é a casa das memórias e das vidas passadas. Ela está aqui nesse elemento. Né? Aqui está daqui para cá passado, daqui para lá futuro. Aqui é Yang, aqui é Yin, e no meio os ETs usam uma palavra chamada Sing, quer dizer equilíbrio. Veja que a nossa consciência não está no cérebro, como acredita a nossa ciência, mas na verdade ela está aqui. Estranho, né? Isso é bem diferente a maneira como eles veem. Aqui em cima, é aqui o 5, né? É a casa da sabedoria, do saber, da intuição e da saúde. Um pouco diferente, né? Aqui está o 6, expressão, aparência, individualidade, defesa, agressão, proteção, antevisão. E o 7, aqui em cima, projeção, morte e renascimento, repouso, é o nosso arquivo. É onde nós juntamos aquilo que será levado de positivo para outra vida. Né? Nós vamos completar esse diagrama aqui, falar dos os 4 sensórios de baixo, né? E ver como é importante as ligações, porque os pontos são nódulos de uma rede. Agora, a fruição dessa energia é que é o grande desafio em todos nós. Nós temos bloqueios em cada uma dessas coisas aqui, nos trazendo um monte de dificuldade. Essa linha com seta curva aqui em cima, olha, são as redes supradimensionais, comunhão universais. Aqui no centro é onde acontece a intuição. A intuição tem muito a ver com nossos relacionamentos hiperfísicos transcendentais, com os níveis superiores. É daí que ela vem de um outro nível, diferente das percepções telepáticas que está aqui nessa curva de baixo. Então nós vamos ver isso aqui com a questão dos chakras e o próprio conceito de amor deles, para nós compreendermos porque a nasofia, ela de uma certa forma pode ser entendida
como um sistema terapêutico, um sistema de reinserção cósmica, na medida em que ela nos ajuda a responder essas questões todas aqui. Vocês vão ler depois, nós vamos fazer as comparações, vocês vão ver como que elas nos influenciam e onde nos pegam, né? E como estabelecer os processos de reharmonização e de cura, porque, essencialmente, à medida que nós respondermos a isso daqui, nós vamos ver solucionado parte desse circuito aqui. Isso aqui é o interessante da coisa. Amigo Mabisa percebeu que o homem na Terra estava de cabeça para baixo, Esther. Ele constituía a respeito de si mesmo uma ideia que não era pautada no conhecimento superior, na consciência. Mas é a visão que ele tinha daqui de baixo, sobre si mesmo. Então ele percebeu que as pessoas realmente estavam tendo uma visão ao contrário de si mesmo. Ele então procura, através desse diagrama, que vocês podem copiar assim, ó, da maneira simples. Ó. Cada ponto desse tem um símbolo, que aqui eu desenhei até da maneira simplificada. Depois eu faço isso no computador e a gente passa adiante, porque aqui dá uma maneira mais fácil de copiar. Ó. É um círculo, né? Um V aqui, uma bolinha solta lá, uma bolinha solta aqui, outro V aqui para baixo, com esse cruzamento aqui, você vê um X aqui embaixo. Né? Que nós vamos ver o que são esses pontos, o que eles representam. Aqui do lado eu vou fazer um pequeno diagrama para continuar nossa explicação. Todos que são alunos meus conhecem um diagrama que eu uso muito. Quando eu represento uma pessoa, eu coloco um ponto assim, o grande anel da evolução dela, né? E dou o nome desse aqui, que os ETs chamam isso aqui de Édena. Né? O que quer dizer Édena? É o ser propriamente dito, o caminho existencial. Que os nossos amigos dizem que nós não somos um ponto. Quando eles afirmam que é a vida que passa através da gente, nós não somos nós que passamos pela vida. É a vida que nos atravessa de alguma maneira. Eles usam expressar, assim, diagramaticamente, a uma pessoa, uma existência, dessa forma. Nós somos uma linha que continuamente está partindo de si mesmo e voltando para si mesmo, ou para o Criador, que se confunde com o próprio ser. Portanto, uma visão também um pouco diferente. Olha, então, na verdade, um ser, à medida que ele espalha a consciência sobre sua linha existencial, ele um dia vai ser a totalidade da linha, lançar consciência sobre si. Porque, veja, vamos supor que um ser está nesse momento da evolução dele. Ao longo desse caminho aqui, isso tudo que ele viveu é o que nós chamamos de passado. Aqui é o aqui e agora, o hoje. Daqui para lá é futuro. Então, os seres menos ainda evoluídos, eles ainda têm uma consciência pontual. Ela ainda tem passado, presente e futuro. À medida que o ser passa desse ponto do fim aqui e começa a ascensionar, a subir, ocorre um fenômeno interessante. A consciência dele, que antes era pontual, passa a se espalhar em toda essa linha aqui, em Édena. Olha a palavra Éden, jardim do Éden. Então, ele se torna um ser consciente em si mesmo. O que é a manifestação do ser, então? É assim, ó, é um apêndice dessa linha existencial. Eu vou desenhar aqui para vocês um bonequinho, com as perninhas, os bracinhos e tal. Quer dizer, um ser muito consciente, que já espalhou a consciência sobre toda a sua existência, ele pode ter múltiplas manifestações. Essa daqui num planeta, essa aqui no outra, e eventualmente até em outras dimensões que já não tem mais planeta. Ele pode ter aqui outra, né? Ele pode ter até duas manifestações de repente no mesmo planeta. Então, por isso que nós passamos a poder compreender como os mestres são. Os mestres, normalmente, são seres que já iluminaram toda a sua existência. Ao se manifestarem na Terra, é uma manifestação deles. Eles podem ser duplos na Terra, terem duas manifestações do mesmo ser. Então, quando os ET se refere a um ser,
ele se refere a essa linha, que é onde nós temos os nossos 3 corpos superiores. Os outros 4 estão aqui, ó, é a manifestação. Aqui está o físico, o etérico, o astral e o mental, concreto. Aqui em cima estão os níveis superiores. Eles dão aqueles outros nomes, né, gente? Aonzai, Bizai e Kalazai. São os 3 de cima. E Daradã, Elaidan, Fidan, Shidan. Os corpos inferiores. Mas não vem ao caso. Só para os alunos lembrarem. Né? Então, nós podemos ter várias manifestações. Você imagine um ser muito avançado, que num planeta avançado, ou mesmo no espaço, pega um disco voador e vem visitar na Terra e bate papo com a pessoa que é ele mesmo. Viu como é possível? O sujeito na Terra olha aquele camarada assim e fala, eu já me vi em algum lugar. Engraçado, você me é tão familiar. O que é esse papo? Né? Possivelmente ele pode estar, é o mesmo ser, só que aqui é uma manifestação num espaço-tempo, aqui é uma manifestação no outro espaço-tempo. Há casos raros, mas os ETs dizem que existem, pessoas que têm seres que estão com dupla manifestação aqui na Terra, ambas são contemporâneas. Uma vivendo num continente, outra no outro, não se veem, não se verão, mas há pessoas que têm inclusive a sensação de estar também vivendo noutra pessoa, entre aspas, outra personalidade, no mesmo espaço-tempo histórico. Né? Então, vocês, por esse diagramazinho aqui, vocês percebem de uma maneira muito sintética, o que se levou muitos anos para eu compreender. Que aqui vocês tiram de letra com esqueminha. Né? Então, o ser propriamente dito é isso aqui. Esse é o ternário superior, Édera. Isso aqui chama existência. Por exemplo, Jesus, ele chama de Ilian, a existência dele. Ilian, uma das manifestações de Ilian é aquela que ele chama de Itzamab. Outra é Jesus, mas ele teve outras manifestações. E o interessante, só para vocês se lembrarem, é que quando um ser desse aqui, quer dizer, uma personalidade, se torna particularmente elaborada e importante, ela pode segmentar esse ser aqui. Aí gera uma duplicata assim, ó, gente. Ó, eu vou desenhar aqui, ó. Filho daquele nasce um novo arco que se descola, se desdobra daquele, para dar continuidade apenas a essa expressão aqui ao longo do tempo. Esses são chamados filhos cósmicos. Quando uma entidade elevada chega para você e fala, meu filho, ela está dizendo que você um dia foi dela uma personalidade que se tornou independente, criou sua própria Édena, sua própria existência. É incrível isso, né? Mas os nossos amigos do espaço explicam que esse fenômeno existe. Né? Existe uma coisa também, vamos supor que você é um ser muito avançado e você cria magicamente uma entidade que só tem os 4 corpos inferiores. Um ser que vai lhe ajudar nas suas tarefas. Esse ser pode avançar tanto que, através do elemento conector dele, ele pode pegar a sua existência, com o tempo, dividir em 2, de tal maneira que ele passa a ter espírito próprio e o Criador, né, você, continua sua linha existencial paralela. Quer dizer, um ser que não tinha espírito, ganhou um espírito do seu próprio Criador. Compreende isso? Difícil? Esse diagrama é fácil para a gente entender. Vamos supor que você, numa ciência muito avançada, cria um robô vivo. Ele tem inteligência, sensibilidade, emoção, ele é energeticamente vivo, portanto ele se reproduz e ele existe como um físico. Se ele perdura muito tempo e essa relação se torna bastante estreita, você é a espécie da consciência dele, não é? Porque você o criou, você o projetou e executou. Ele é filho de você fisicamente, etericamente, astralmente e mentalmente. Com o tempo, ele pode ganhar autonomia, pegando a sua existência e dividindo em 2. Ele herda uma metade e você continua na outra. Isso chama linhagens cósmicas, filhos cósmicos. É assim que nascem as chamadas hierarquias do espaço. Os seres, as verdadeiras hierarquias, porque hierarquia no espaço não tem nada com hierarquia de poder. O chefe, subchefe, secretário, assessor, não é assim. Com a morte
Na subida, na descida dessa qualquer ser desse daqui que morre, gente, essa experiência aqui se recolhe apenas numa modulação aqui e pode voltar noutra encarnação aqui. Pode ser um processo da mesma personalidade voltando, ou a expressão do mesmo ser, mas uma outra personalidade que nunca existiu antes. Por isso que existem escolas que dizem que a reencarnação não existe. De um ponto de vista profundo, a reencarnação é uma coisa que, embora seja comum na Terra, ela se torna bastante incomum na evolução do ser. O que na verdade ocorre são manifestações múltiplas de personalidades que jamais existiram antes, mas do mesmo ser. Compreende a diferença? Ou não? Bananou? Beth, sacou o lance? Sacou o lance? Então, veja, o ser é isso daqui. Aqui é a consciência. Aqui é o quaternário da forma. Aqui é a manifestação do ser no mundo fenomênico. Somos nós aqui. Se uma personalidade específica começa a voltar várias vezes, ela se torna tão independente em relação ao ser original, que ela parte o ser original e forma duas édenas onde só existia uma. Que nem quando a gente pega uma corda assim e desfia ela, separa uma banda de fio para cada lado e separa o arco inteirinho. Formaram-se dois arcos. O segundo arco é descendente do outro. É filho cósmico do anterior. É muito comum os mestres terem filhos espirituais, aos quais se reportam muitas vezes para desenvolver suas missões em níveis mais passados, né? Então, veja, o nosso amigo Mestre Jesus é uma manifestação que o ser Ilian teve na Terra naquele tempo da Galiléia. Mas ele teve várias outras, né? Ele foi Josué, ele foi Maomé. E numa outra linha de personalidade, manifestação dele também, ele foi Apolônio de Tiana, mas diferente da linhagem de Jesus. Mas é o mesmo Ilian, o mesmo ser. Muita confusão ou não? Não, né?